Então, dando continuidade à análise da crítica da razão pura, né, de Kant, no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre os juízos, né, como Kant diferencia os juízos analíticos e sintéticos. Agora, eu vou adentrar num campo que Kant também explora bastante na escrita do livro, que é sobre metafísica e razão humana, né? Primeiro, o que viria a ser a metafísica, né? A metafísica seria algo que está além da física. Aí você para e pensa, o que seria algo físico, né? Vamos assim analisar a etimologia da palavra. Para mim, algo físico é algo palpável, é algo que eu consigo quantificar, que eu consigo mensurar, né? Mensurar e quantificar são sinônimos. Por exemplo, o tempo, né? O tempo, você consegue mensurar o tempo, você consegue verificar a passagem do tempo, o movimento, né? Você consegue verificar o movimento quando um ponto sai de A para B, né? Então, você consegue verificar esse movimento. Então, isso são pontos, né? São tópicos de análise física, né? Que a própria física, enquanto ciência, se ocupa para analisar. E o que viria a ser, então, a metafísica, né? Seria algo que está além do que é palpável, seria algo que está relacionado ao ponto teórico, né? Ou ainda dizer, algo que eu não consigo ver fisicamente ou mensurar fisicamente, né? Esse é o meu entendimento do que viria a ser a metafísica. E dentro da crítica da razão pura, né? Como a gente pode observar pela própria análise do nome, né? Da etimologia do nome, né? Do livro, da obra, né? Crítica, né? Não vem no sentido negativo de criticar, mas de analisar, de avaliar. Então, ele está decompondo, né? Avaliando princípios, né? Que fundamentam uma razão pura, né? Uma razão que não depende da experiência, certo? Seria uma razão por si mesma, né? E aí a metafísica e a razão razão humana, né? No caso da metafísica, nesta obra, Kant vai avaliar justamente os construtos da razão humana, né? Que é algo que ele não vai conseguir verificar fisicamente, né? Senão utilizando a própria razão, né? Que é o objeto de estudo da metafísica, para entender a razão. É usar ela mesma, a razão, para entender a razão. Então, Kant vai fazer alguns questionamentos, né? Com base nisso. Por exemplo, a razão humana é estimulada por uma necessidade própria, né? Então, quando ele faz a pergunta inicial, por que eu sei, né? E como eu sei, é a própria razão humana que está fazendo um questionamento sobre ela mesma. Então, é aí que ele diz que essa razão ela é estimulada por ela mesma. E aí ele faz um outro questionamento, né? De que modo é possível a metafísica como ciência, né? E aí eu trago algum detalhamento sobre isso, né? Então, a metafísica enquanto ciência, né? Que agora a gente está falando aqui de tratar a metafísica, os construtos da metafísica como ciência, porque Kant, durante a construção da obra, tinha percebido que a metafísica ainda não podia ser levada a sério enquanto ciência, né? Tanto pela dificuldade de mensuração e de verificação, né? A própria experimentação é o que dá base, né? Para o conhecimento empírico que dá base para as ciências, né? E a metafísica, né? Como é que ela pode ser, então, avaliada nessa ótica. Então, aí ele vai dizer que não tem extensão excessiva, né? Que não tem uma extensão excessiva, que os objetos da razão são infinitos, isso aqui é muito interessante, e que o objeto é a razão mesma e os problemas que surgem do seio dela. Então, quando você vai tratar a metafísica como ciência,
toda ciência tem um objeto de estudo. Então, o objeto de estudo da própria metafísica é a razão mesma. Então, eu vou utilizar a razão, né, para estudar a razão mesma e todos os problemas que irão surgir do seio dela, né, do âmago dela, ou do interior dela, da própria razão. E aí, por isso que os objetos da razão, eles são infinitos. Não é algo que a gente consegue mensurar ou quantificar. E talvez essa questão de não ter extensão excessiva, né? Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, mas talvez tenha uma limitação. Na verdade, ele vai apontar para uma limitação, né? Que a própria limitação do estudo da razão é ela mesma. Então, a extensão é aquela limitação. Você não vai conseguir ir além daquele limite natural, né, do limite próprio que a razão impõe, né, que a gente vai ver isso ao longo das próximas discussões. E aí, vindo mais uma vez aqui, né, para análise dessa raiz, né, da metafísica e barra razão humana, o que seria a metafísica dogmática, né? Metafísica dogmática, né? Quando a gente fala de dogmas, né? A gente fala de padrões, né? Nós temos alguns padrões, alguns dogmas e é aquilo que está estabelecendo um padrão. Então, aí ele fala que na metafísica dogmática, ela tem como função, né? A metafísica dogmática tem como função a decomposição de conceitos a priori da razão humana, sendo um meio preliminar e não um fim total. Então, dentro da metafísica, temos a metafísica dogmática, que é nada mais que uma ferramenta para se estudar os conceitos a priori da razão humana. Então, como a gente falou lá em cima, né, sobre os juízos, para quem ainda não viu esse vídeo, pode ver o vídeo anterior de juízos, existem dois tipos de juízos, né, os juízos analíticos e os juízos sintéticos. Em toda a discussão, Kant deixa claro que o que possibilita o entendimento, que a possibilidade do entendimento humano é justamente os juízos sintéticos, né? Que são aqueles juízos sintéticos a priori, que são aqueles que não dependem de uma experimentação, né? Mas que ele acrescenta uma informação nova. E aí, quando a gente vai estudar esses conceitos, que quando a gente começa a decompor esses conceitos, a gente vai chegar numa raiz, né, num ponto de origem. E a ferramenta para fazer essa decomposição é a própria metafísica dogmática, né, enquanto ferramenta, enquanto meio preliminar, mas não como um fim total. E aí, decomposição, você pode usar um exemplo, algo físico, né? Quando você pega uma caneta ou alguma coisa e você sai quebrando ela em muitos e muitos e muitos pedacinhos até você chegar na estrutura atômica, você fez uma decomposição daquela matéria, né? Daquele objeto. A mesma coisa, se você pegar um conceito a priori, um juízo sintético a priori, e começar a decompor ele até a sua origem, você vai chegar, né, no princípio de tudo. Então, é a partir da metafísica dogmática que você vai fazer esse ensaio. E aí, agora, esse outro ponto, né, sobre... Então, aí ele continua, que o objeto é estender o nosso conhecimento científico a priori, né? Então, eu vou fazer essa decomposição justamente para entender o conhecimento científico a priori. Lembre-se que Kant, né, nessa obra, ele está ensaiando, ele está adentrando na epistemologia, que é um dos tópicos da filosofia que se ocupa no estudo do conhecimento. O que eu sei e por que é que eu sei. Então, isso é epistemologia, é o estudo do conhecimento. Então, o objeto, né, nesse caso aí, da dogmática, da metafísica, é justamente estender o conhecimento científico a priori, né? O que está contido, mas não o que foi adquirido. Mais uma vez, entra naquele ponto. Como são juízos sintéticos a priori, né, eles não dependem de experiência para serem validados. Eles já são juízos que existem por si mesmos, né? É algo que está acrescentando uma informação nova, mas que não precisa de uma experimentação, né?
E aí, nesse caso, o que é adquirido geralmente é o que depende de uma experimentação a posteriori, né? E aí você tem aquele questionamento, né, dentro do empirismo, e você precisa fazer uma experiência para validar aquela sua hipótese. Neste caso aqui, é algo que já está contido, né? Então, por isso que ele é a priori. E aí, mais um ponto, né, a se analisar, metafísica / razão humana, como a ciência particular, a crítica da razão pura. Então, Kant vai inaugurar, né, vai passar a estudar a metafísica enquanto ciência, e para isso ele vai criar uma ciência particular ou uma ciência própria, né, ou um método próprio, que é justamente o livro A Crítica da Razão Pura, que ele passa a analisar sobre a ótica científica. Então, ele vai utilizar a crítica da razão pura como ferramenta ou como ciência particular para o entendimento da metafísica, né? E aí, dentro da razão, nós temos os princípios do conhecimento a priori, né? O que seriam esses princípios iniciais, que são a base da razão. Então, o que é razão, né? O que é que eu posso definir como razão? Ora, são os princípios do conhecimento a priori. É tudo aquilo que eu fiz a decomposição e cheguei numa origem, né? Então, é os princípios do conhecimento a priori. E aí ele também fala de órgão da razão pura, que seria o conjunto de princípios. Quando você está estudando anatomia ou qualquer outra ciência, né, que você tem como mensurar ou algo palpável, você fala de órgãos, organismos, sistemas, né? Ele aqui fala da organização de um órgão da razão pura, né? O que seria um órgão da razão pura, da razão primeira, né? Vamos dizer assim, da razão que eu decompus. Eu fiz a decomposição de tudo e cheguei num princípio inicial de tudo. Eu tenho, então, dentro desses princípios, né? Eu tenho todos esses princípios em conjunto, eles são um órgão da razão pura, eles são princípios que eu vou utilizar, que eu vou estudar para poder entender a razão pura. E a razão, como eu tinha dito, né, ela é formada por princípios do conhecimento a priori. E aí eu vou parar nessa parte aqui, depois eu vou continuar, né, esse mapa mental, destrinchando mais pontos da obra.